Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao CanonCast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje a gente tem um episódio especial do Dia do Cinema Brasileiro, tá bom? Estamos aqui com o João Castelo Branco, diretor de fotografia. Tudo legal, bem, que bom estar aqui, um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, vamos começar com a nossa audiodescrição, que é para você que não enxerga, seja por uma questão física, ou seja porque você só está ouvindo o podcast e quer ter uma noção de como é o nosso ambiente e como são as pessoas que estão falando. Tá? O cenário do CanonCast basicamente é uma sala de estar, onde tem duas mesinhas de centro aqui, com livros de fotografia e objetos. O convidado está sentado num sofá branco baleia, que é um sofá bem grande. Do lado do entrevistador tem uma poltrona cinza. E é isso. Atrás do convidado e atrás do entrevistador temos duas estantes, cinza e verde, onde tem vários objetos vários objetos decorativos e livros de fotografia. Ao fundo nós temos um painel cinza rajado com branco, com uma TV ao centro com o logo da Canon em vermelho, tá bom? Francisco falando com vocês, hoje está todo de preto, tá? Com a camiseta da Canon. O Francisco é alto, grandão, tem barba, vários fios brancos já, cabelo pro médio já quase grandinho. Eu sou branco e tenho várias tatuagens coloridas pelos braços aqui. E você, João, como você é? Vixe! Eu sou normal. Não, Se descreva para as pessoas que não também, estão... Barba mais aparada que a sua, né? Mais curtinha. Sim. Também já meio grisalha. Que os 40 já chegaram. Então, é isso. Estou de camiseta vermelha, calça jeans. Usa óculos. Uso óculos. Acho que é por aí. É difícil, as pessoas difícil não estão acostumadas. Se descrever, né? Se descrever. Mas a gente faz para... Tem gente que não enxerga e consegue ambientar na cabeça como são as pessoas e o espaço que está sendo falado. João, onde você nasceu? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu sou carioca. Mas eu sou carioca não por acaso, né? Óbvio, porque nunca nada é por acaso assim nesse sentido. Mas eu vivi muito pouco no Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio e eu saí com meses de idade, assim. Tipo, a gente daí foi morar no interior de Minas, depois voltamos para o Rio, minha família. E também morei um curto período de tempo ali, uns 2 anos de idade, morei um pouquinho no Rio. Depois a gente foi para Brasília e de lá meus pais se mudaram muito, assim. Passei a infância em muitas cidades diferentes, até que parei na adolescência ali, em Curitiba, e fiquei em Curitiba por muito tempo. Depois morei uns anos na Europa, voltei para Curitiba e finquei o pé em Curitiba. Tenho morado em Curitiba e agora na ponte aérea entre Curitiba e São Paulo. Legal. Seus pais se mudavam muito por... Era trabalho ou porque gostavam? Eu acho que eles têm uma alma meio nômade, assim. Eles gostam, acho que eles estão em busca de um lugar ideal. E eles sempre se mudaram muito, assim. Em busca também de trabalho. Tem coisas a ver com o mundo do trabalho, né? Em buscar outras oportunidades de trabalho, outras coisas. E foram indo, assim, né? Acho que... E como é que foi crescer se mudando bastante? Como é que é viver tendo que arranjar novos colegas, novos amigos, novas experiências, sabe? Você sai da zona de conforto a todo momento com uma vida de mudanças. Quando você é criança, você não se coloca essas perguntas, né? As perguntas não se colocam muito. Se colocam de uma maneira assim, agora que eu tô fazendo amizades aqui, vou me mudar e coisa e tal. Isso mas era meio natural, assim. Tipo, já em algum momento isso ficou naturalizado, assim, que a gente iria morar uns anos num lugar e ia para outro. Então, eu acho que foi bom. Eu conheci o Brasil inteiro. Tenho amigos de infância espalhados pelo Brasil todo. Eu acho que deu para mim e para os meus irmãos uma coisa de comunicação, assim, porque a gente sempre teve que chegar numa escola nova e aprender a lidar, fazer novas amizades. Então,
Eu acho que tem um lado bom disso, e obviamente tem um lado que não é tão legal, que é tipo você passar se mudando assim, né? Mas o mesmo jeito de se você morasse numa cidade só, É, também tem o lado bom e mas o pra lado você ter uma ruim. ideia, a vida escolar de uma criança, se eu não me engano, são 13 anos, né? 13 ou 14 anos. E eu estudei em 13 escolas diferentes. É quase que uma escola por ano, assim. Tem escolas que eu fiquei mais de um ano, mas teve algumas escolas que eu fiquei 6 meses na escola e mudei de escola. Então, quando eu completei 30 anos de idade, eu já tinha morado em 30 casas diferentes. Assim, pra você ter uma ideia do tamanho do negócio, assim, né? E aí, agora não. Agora eu finquei o pé lá depois que eu me casei. Eu tô morando desde então na mesma casa, salvo em São Paulo, que aí eu tenho aqui, eu fico me mudando ainda, até não tenho um lugar ainda que eu chamo de meu ainda, assim, um cantinho, mas vai ter, em breve vai ter. Casei com alguém circense, que também itinerante. Mas, você sempre tem benefícios e malefícios, independente de qual que seja. E a vida do diretor de fotografia, a vida no cinema, ela é muito itinerante, né? Isso também tem, talvez, aí o lado, isso aqui, que parece um divã, já estamos na análise aqui. Talvez tenha um pouco disso também, assim, né? A vida no cinema é uma vida de... Cada filme é num lugar, né? Assim, eu filmo muito em Curitiba, eu já fiz, sei lá, me perdi a conta de quantos filmes eu já rodei em Curitiba, mas eu já filmei no mundo inteiro. Eu já filmei, acho que quase todos os países da América Latina. Eu filmei no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina várias vezes, na Argentina, no Paraguai. Na Europa eu já filmei em vários países, tem um documentário que eu filmei inteiro na Ucrânia. Já fiz filme no Japão, no Benin. Então, assim, essa vida é uma vida que me interessa, eu gosto muito disso, né? E talvez tenha a ver com isso, assim, o nomadismo, assim, né? Pode ser. O Canon Cash é basicamente isso, é uma sessão de análise que a gente vai tentando descobrir quais são as influências pro artista visual ter escolhido as artes que faz hoje em dia. Legal. Mas é interessante porque no final das contas o diretor de fotografia ele também tá ali para contar uma história, né? Sim, com certeza. Só que na parte visual, né? Qual que é a melhor luz, qual que é o melhor enquadramento, quais são as melhores lentes que vai passar a mensagem daquela história. Sim. Né? E no final das contas, a gente não para muito para pensar, mas a vida, o visual também interfere como a gente se relaciona com a vida. Porque se a gente nasce num lugar ou cresce num lugar que tem bastante verde, a gente tem um apreço pelo verde diferente de alguém que nasceu no deserto. Provavelmente. Que tem umas belezas do deserto que a gente... Não vai ter nem acesso. Né? Que a gente não tem. Talvez a gente não consiga ver uma beleza de umas coisas mínimas que alguém que viveu no deserto. Sem dúvidas. E eu tô jogando no extremo, mas assim, se você mora numa cidade que só tem casinhas, você tem uma percepção de mundo diferente de alguém que cresceu num lugar que só tem prédios. Né? Você tem estéticas visuais e belezas visuais que as pessoas não têm. Ao mesmo tempo, lógico que o olhar estrangeiro, o olhar de quem é de fora, ele também é um olhar que permite coisas que o olhar de quem está ali às vezes também não tem para aquele lugar, né? Que não consegue enxergar a beleza naquilo que é de ordinário. Exato. Esses dias teve aí um momento muito especial para a fotografia, para o mundo dos fotógrafos, que foi a visita do Kudelka, né? O Kudelka está com exposição, o Josef Kudelka, que é um fotógrafo tcheco. Ele é um fotógrafo muito especial, talvez um dos nomes mais importantes da fotografia no mundo vivo, né? E um fotógrafo da Magnum. E eu tive a sorte de estar em São Paulo e fiz questão de ir lá no Moreira Salles ver ele
falar muito bonito, assim. E a obra dele é baseada nesse olhar, né? Talvez o livro mais importante dele seja O Exílio, né? Ou seja, é uma pessoa que viveu exilada por questões políticas quase que a vida inteira, ou uma parte grande da vida, da carreira, e a obra dele é baseada no olhar estrangeiro, né? Muito especial. Sempre fui muito fã da obra dele, é uma grande inspiração para o meu trabalho, e ver ele falar sobre isso foi muito interessante também. Legal. Como é que é o raciocínio de um diretor de fotografia para contar uma história que não é uma história próxima dele? Porque você pode fazer um filme onde a história é muito próxima de você, né? Vamos dizer que você teve Amores Frustrados e a história sobre Amores Frustrados. Entendi. Você tá perto da história emocionalmente, né? Agora você vai contar sobre policiar exército em uma cidade que é uma coisa que você nunca viveu. Um exemplo, né? Como é que você se coloca no lugar... qual que é o raciocínio para você criar uma estética de coisas que você não viveu? Né? Que é isso que você está falando, que é você é um olhar estrangeiro dentro de um mundo que não é o mundo que está próximo de você. Eu tenho uma entrevista muito legal com o Gordon Willis, que é um grande diretor de fotografia também, um clássico da cinematografia mundial, assim. E o Gordon Willis, ele fizeram uma pergunta parecida com essa para ele. Ele fala sobre essa história de que você não tira da cachola a estrutura visual de um filme. Você não tira isso do nada, assim. Você não é um negócio que você pega e fala, eu quero fotografar esse filme assim, e de repente aparece um monte de cabeça de luz na rua, jogando pela janela um troço, bota não sei quantas, um aparato, escolha de lente, tudo. Isso não é assim que funciona. Então, assim, é um processo. Um filme é um processo. É um processo longo, que vai desde a leitura do roteiro, e você começa a se envolver com essa história, né? Lá quando você recebe o roteiro, as primeiras conversas com o diretor. A gente tem um trabalho muito de investigação da cabeça dos diretores, né? A gente tem um lado do diretor de fotografia muito importante, que é essa investigação. O que esse cara está querendo, ou essa mulher, né? Essas pessoas estão querendo com seus filmes. E o que elas estão pensando, o que elas estão elaborando. Muitas vezes, em geral, na verdade, eu diria que as ideias que estão nos diretores são ideias que têm muito mais a ver com o mundo da dramaturgia. E o diretor de fotografia, ou a diretora de fotografia, tem a função de traduzir isso em imagens. Então, para mim, tem muito mais a ver com esse processo de tentar compreender o que aquela pessoa está querendo, o que aquele roteiro está pedindo, e tentar ir investigando. Então, você vai... Tem várias maneiras de chegar aí, né? Então, uma delas é você conversar, ler o roteiro, colocar perguntas, mas isso você pensa, esse ambiente, qual é a dimensão que você pensa dele? Você colocar questões que forcem, entre aspas, assim, a pessoa a tentar descrever o máximo visualmente aquela cena, ou aquelas cenas, ou aquela história. Em algum momento, é muito importante a conversa sobre referências. Então, as pessoas trazem referências de filmes que gostam, que lembram aquela história, e a gente tem referências de filmes que a gente gosta e que eu tento não colocar logo no começo as minhas referências. Então, eu tento primeiro entender quais são as referências dos diretores sobre... Então, aí você vai ter uma filmografia para ver. Então, para uma tarefa que tem logo no começo do filme, depois, numa segunda etapa, depois da leitura do roteiro e dessas conversas, é ver uma filmografia que influencia aquela... Aí, depois que você viu essa filmografia, aparecem já 1000 coisas. Já começa... Aí, um universo visual começa a se construir. Porque você entende mais ou menos... Aí eu começo a colocar perguntas mesmo. Mas essa história aqui, você me trouxe isso
porque tem uma fotografia assim, ou porque tem uma história que ela é assim, porque o que te interessa aqui? Porque daí aparece, por exemplo, às vezes filmes que têm construções visuais às vezes opostas, assim, completamente diferentes. Então você tem que ir entendendo por que aquelas referências estão ali e até que ponto elas informam sobre as referências visuais que você vai usar para construir o seu filme. Sim. Então, isso é um processo longo. Em algum momento, esse processo começa a ficar muito maduro. E daí também tem toda a parte da direção de arte, né? Que o pessoal da arte vai também fazer um processo parecido com esse. Em algum momento vão ter discussões todo mundo em conjunto. Então você vai começar a se desenhar de uma forma mais objetiva. Tem um momento, para mim, que é chave no processo de pré-produção, que é quando a gente faz uma apresentação que já está maduro. O que eu já imagino que a direção e que o roteiro estão querendo da imagem. Eu já tenho uma noção disso. Eu já consegui colocar as minhas referências misturadas com as referências da direção. É o momento que eu vou já propor alguma coisa. Eu acho que um caminho possível é esse aqui, eu propor alguns caminhos. Então eu faço uma apresentação longa, um PowerPoint, assim, com referências visuais e elaboração de questão, algumas palavras-chave, algumas coisas assim. E esse processo também é feito pelos diretores ou diretoras de arte, né? Sim. Então, nesse momento, essa reunião é uma reunião que ela para mim, a chave. Ali, a direção vai dizer, esse caminho é mais interessante, ou aquele outro caminho é mais interessante. É um momento que você vai conseguir integrar a fotografia e a arte. E aí, a partir desse momento, aí vem um trabalho cena a cena do filme, tentando elaborar essas mesmas questões, mas aí individualmente nas cenas. E no fim, a conclusão disso, sempre que eu começo um filme, eu pego um caderno em branco. Tem 1000 aplicativos hoje, eu aconselho as pessoas a usarem as tecnologias, os aplicativos Cinetracer, modelagem, usar Unreal, usar tudo que tiver de tecnologia para usar, mas nada dessas coisas para mim ainda, hoje, eu sou aficionado por tecnologia, mas nada dessas coisas para mim substituiu o papel e um lápis. Não é nem papel e caneta, é papel e lápis, grafite. Eu compro um caderno novo assim que eu começo um filme e eu começo a anotar coisas nesse caderno, questões, as anotações do roteiro mais importantes, eu vou passando a limpo ali e vou elaborando esse caderno. Em algum momento, eu começo a desenhar um arco que eu chamo arco de dramaturgia visual. Então eu começo já com questões já mais objetivas, a pensar na dramaturgia do filme. Eu faço uma timeline do filme e eu vou colocando questões-chave em cada momento. Aí você vai entendendo os pontos de virada do roteiro, pontos que são chave de mudança da fotografia. Às vezes a fotografia tem que ir ficando mais escura, às vezes a fotografia... Esse último filme que eu fiz agora, eu comecei o filme de grande angular e termino o filme de tele. Então, eu começo o filme filmando. Eu usei as Sumire e as Flex Zoom da Canon. E eu comecei fazendo o filme de 14 a 25. Aí depois, lá no primeiro ponto de virada, eu abandono a 14 e somo a 35. Aí no segundo ponto de virada do filme, eu abandono a 20. Aí eu vou... Sim. Até que no final do filme, eu chego de 50 a 135, né? Nas últimas cenas. O filme acaba super fechado. Então, isso foi porque eu desenhei isso foi desenhado. E aí, no final de tudo, é desenhar as plantas baixas com os movimentos de câmera e as plantas baixas de luz. Que luz que eu vou usar para iluminar cada cena. Mas nesse momento, eu já sei o índice de contraste que eu quero para cada cena. Eu já sei se essa cena é mais low-key ou mais high-key. Eu já sei que eu quero usar essas cores. Eu já tenho uma paleta de cores para trabalhar. Então, é isso que eu digo. Isso não é tirado da cachola assim. Eu fiz porque quis. Não, isso é uma construção que demora, às vezes, muitos meses para você chegar. E o set de filmagem, que eu acredito, é um set que ele é muito... a conclusão de um processo que começou muito tempo antes. Mais do que... Claro, você descobre muita coisa no set. E você tem que estar aberto a mudar, porque 1000 coisas acontecem no processo de filmagem. E eu tento, ainda mais na realidade brasileira, que a gente tem que abraçar o improviso muitas vezes, né?
nos nossos orçamentos e no jeito que a gente faz, enfim. Então, eu tendo a encarar os obstáculos como presentes. Tem muito diretor de fotografia que fala isso. Entender como um presente do acaso e você tem que se virar com esse presente. Às vezes o presente é um presente de grego, mas é isso. Você tem... Aquilo é uma conclusão de um processo. Não é uma coisa que você... Mesmo o improviso, nesse caso, ele já é um improviso que você não está no escuro. Você está num lugar confortável. É um improviso que você está muito confortável com ele, assim, né? Tipo, então, eu acho que, não sei se eu respondo sua pergunta, foi bem longa a resposta, mas só para dizer que é isso, é um processo. E isso que, para mim, é uma das coisas que é mais bonitas da cinematografia. Talvez por isso tenha ido. Eu comecei como fotógrafo still, né? Com fotografia parada. Na minha adolescência, eu fotografo desde muito cedo, assim. Comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia muito cedo. E cada vez mais eu fui encontrando fotografias mais elaboradas e mais trabalhadas antes do clique. Uhum. Quando eu fui para o cinema, eu encontrei um lugar muito confortável por conta disso, assim. Para mim tem muito a ver o processo, tem muito a ver o que me interessa pessoalmente, assim, tem muito a ver com esse universo, o que eu faço com isso que me move, que está no olho, que está na visão, que está no olhar. E para mim tem muito construir alguma coisa com isso. Então esse processo de construção, de você começar... o Ansel Adams tinha ele já morreu, mas a obra fica, um conceito que para mim é um dos mais caros, mais importantes na fotografia, que é o conceito de visualização. Esse processo que se dá antes de você produzir de fato a imagem, de você mentalmente visualizar a imagem, construir ela, encontrar as formas de fazer aquela imagem e que tipo de aparato técnico você precisa para chegar naquela imagem que você, dentro da sua cabeça, está visualizando. Então, para mim, isso é a essência do fazer fotográfico. Sim. No vídeo ainda você tem muito mais, quer dizer, muito menos improviso, né? Numa foto você pode pegar uma foto, sair por aí clicando e talvez você volte com uma fotografia bonita. No vídeo você precisa de muito mais planejamento, não dá pra você chegar lá, vou montar do zero aqui e vou começar a gravar. Normalmente é sobre planejar, você passa muitos meses planejando e a execução é rápida. O planejamento é muito mais demorado, né? Você construir a história imagética, você decidir quais são os recursos que você vai utilizar, para aí utilizar, né? As pré-produções são sempre muito maiores do que a ação claro. si. Sobretudo quando a gente está falando de ficção, né? Uhum. Mas o meu raciocínio para trabalhar com documentário não é muito diferente. É o mesmo, assim. A gente passa pelos mesmos processos de construção da imagem, de tentar entender, de tentar... É a mesma coisa. E na minha fotografia parada, já era assim muito antes de eu ir para o mundo do cinema. Assim, de tentar entender o que eu estou querendo. Muitas vezes, nos processos, por exemplo, teve uma época grande que eu trabalhei com um tipo de fotografia mais documental, que tinha a ver com um processo de descoberta. Então, você sai para fotografar e vai descobrindo a tua fotografia no processo de fazer. Uhum. Mas é uma descoberta que uma vez você encontra um caminho, você desenvolve aquele caminho, né? Na fotografia parada tem muito isso dos processos fotográficos, você fotografa, volta para casa, edita, volta a fotografar, volta a editar, volta a fotografar, e isso é um processo de descoberta do que você está fotografando no final. É muito comum em projetos fotográficos, de fotografia parada, né? Quando você tem um projeto longo, que você está trabalhando num projeto de uma exposição, de um livro, no final do processo, você elabora muito mais. Você tem algumas imagens que você tem do começo e a concentração de imagens nos meus processos tendem a ser mais das últimas, porque no final você já está muito mais clareza do que você está buscando com a fotografia.
No cinema documental é parecido. Quer dizer, eu fui fazer um filme na Ucrânia, passei um mês filmando na Ucrânia, mas o estudo sobre as imagens que a gente queria fazer, a forma, a abordagem, estavam muito, muito desenvolvidos. Então, assim, o que eu encontrei e o que eu fotografei foi novo. Teve lugares que eu saí da van filmando e filmei por algumas horas seguidas, assim. Mas eu sabia a forma como eu estava abordando o movimento de câmera, o tipo de objetiva que eu estava usando, um certo intervalo de distâncias focais que eu estava querendo, um tipo de filtragem específico, como abordar a exposição da luz. Então, tipo, tem um raciocínio que já estava muito bem elaborado para na hora que eu chego nos lugares, aquilo ter coerência, né? Sim. Então, enfim, acho que é parecido o processo, no final das contas. Sim. É o famoso, se você vai cozinhar arroz, se você vai cozinhar arroz com alho, ou com cebola, ou com os dois, ou com cenoura e tudo mais, você vai cozinhar arroz. Você já sabe o processo e você só vai improvisar dentro do processo que você já tá ali. Você não chegou lá e não sabe o que vai cozinhar, e aí você descobre, não. Mesmo que tenha o improviso, ou o planejamento seja até uma parte, né? Porque num documentário você, como é vida real, você planeja até certa parte, depois vem a vida real para estragar seus planos. E aí, mas você já tem um conceito de como você quer trabalhar ali, de quais enquadramentos você acha mais interessante fazer, se você tá com objetiva, que nem você falando aí do filme que você fez, que é engraçado, porque você começou com grande angular e terminou com tele. Que aí, no final das contas, isso fisicamente eu comecei colado no ator e terminei longe dele, porque, né, para dar os enquadramentos. Você já sabendo disso, você já sabe como vai trabalhar. Se eu trabalho com uma grande angular e eu preciso fazer um plano fechado, é muito diferente de eu estar com a teleobjetivo e fazer um plano fechado. Porque as distâncias entre o câmera e o personagem, o assunto, são diferentes. Então as relações são diferentes. O jeito de movimentar a câmera é diferente, porque os tremidos são diferentes em cada distância focal e tudo mais. Mas mesmo que tenha os improvisos, você, no processo que você falou, você já tem um planejamento de como você quer contar aquela história. Então, você vai improvisar em cima de uma base que já está ali posta, né? Exatamente. Você não vai improvisar do nada, do zero, porque você já decidiu muitas coisas que como será contada essa história visualmente, né? Acho que é por aí. E também, gente, você pode ter filmes como referência, mas também pode ter quadros. Claro, pode ter paisagens, pode ter até livros que você quer. Olha, eu quero que essa cena tenha a vibe de artista tal, e esse artista tal é visual. O visual pode ser em filme, ou pode ser em quadros, pode ser em paisagem, enfim. Eu muitas das minhas referências são da pintura, assim. Eu gosto muito desse processo de ir atrás da história da arte e procurar coisas que interessam. Em cada filme a gente descobre, enfim, coisas novas. Eu sempre falo muito da fotografia, assim, né? Da fotografia parada, né? Eu sou um aficionado pela história da fotografia e pelo trabalho mesmo com fotografia. Como eu fui fotógrafo, fui professor de fotografia, dei aula, fiz a minha formação na França em História da Fotografia. Então, tem uma relação muito forte com isso. E a pintura é base, né? E a pintura Eu até brinco provocando as pessoas, que eu falo assim, primeiro que a fotografia é a evolução da pintura. Ela é um jeito de pintar instantânea. E a fotografia, a única coisa que ela inventou foi o light paint, porque o resto, as pinturas já faziam há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Tem várias iluminações que a gente usa hoje que os pintores, a gente tirou dos pintores. Não foi uma coisa...
A fotografia, na verdade, ela libertou a pintura, né? Isso. A fotografia libertou a pintura do fardo da representação, pictórica da realidade tal qual, né? De você ter que reproduzir a realidade. A fotografia liberta. Porque daí a fotografia pode fazer isso, né? E dá para as artes visuais um outro lugar, outras possibilidades, outros lugares que a gente pode, daí a fotografia beber, experimentar e aproveitar, né? Sim. Mas a pintura tem a maioria de iluminação, referência. Você pega de pintores, você pega de fotógrafos, artistas, aí você vai ver o mesmo... o triângulo aqui do outro lado, aí você fala, gente, isso daí é da pintura, não é do... Sim. Eu tenho um curso meu de composição lá no portal do Avimakers. Acho que deve ter umas 7 horas de curso lá sobre composição. E eu falo muito da história da pintura. E tem esse momento que é especial na história da pintura, que vai um tempo longo, assim, desde a Renascença talvez até o advento da fotografia, mas onde se fez muita o que a gente chama nas artes plásticas nas artes visuais, de alegorias, né? Então, as alegorias que você tem na Renascença, uma quantidade de alegorias muito grande, vai em todos esses museus, no Louvre, no Prado, todos esses museus importantes, sempre tem uma parte grande de alegoria. O que são as alegorias? São histórias representadas de maneira pictórica, né? Então, quando você vê lá, sei lá, o Caravaggio pintando uma cena bíblica, né? Sei lá, a cena da sopa do Emaús, ali, tipo, que é um clássico da pintura, ou cenas do classicismo grego, da mitologia, né? Você tem o Goya fazendo o Saturno com a cabeça do filho, né? Comendo o filho, né? Comendo... Então, essas pinturas são histórias. Então, eu peguei 2 exemplos mais ou menos aleatórios, que é o Goya e o Caravaggio, mas porque são 2 figuras que se dedicaram muito às alegorias, né? E se você olhar, tem uma coisa que é representar a realidade. Tipo, uma figura humana tem que parecer uma figura humana, né? Tal qual nesse sentido. Um monstro tem que parecer um monstro. É um monstro ficcional. O Saturno é um cara monstruosa, não é realista. Mas tem que também criar um clima de dramaticidade. Então, para criar esse clima de dramaticidade, você tem que trabalhar com contraste, luz e sombra. Então, se você vê toda a forma de você tratar visualmente uma dramaturgia, ela tem uma elaboração que vem daí, de como você tratar, como conferir carga de dramaticidade numa história que foi pintada. Por isso é tão importante estudar esses caras, porque eles são os mestres que inventaram um jeito de representar isso que a gente chama de história, né? Sim. O que uma fotografia te chama a atenção? Puxa vida, o acaso que nela me punge, diria o Barthes, na Câmara Clara, né? É muito difícil falar disso, porque cada fotografia é uma fotografia, as coisas que a gente vê são muito diferentes, o que a gente se identifica. Eu falei brincando do Barthes, porque para mim é um livro seminal, assim, né? A Câmara Clara, e ele fala dessa relação íntima com a fotografia, porque a gente pode se interessar pelo tema, né? A gente pode se interessar, sei lá, eu adoro a obra do Sebastião Salgado, porque eu acho legal o movimento do Sem Terra, e tem lá a foto clássica do MST entrando, não sei o que lá. Agora, isso pode ser... Ou alguém pode odiar por esse mesmo motivo, a mesma imagem, mas tem alguma coisa que toca nas imagens fotográficas que estão muito para além disso, né? Que tem a ver com coisas que a gente não sabe dizer exatamente, se é a luz, se é a expressão, ou se é um detalhe da imagem que pro Barthes era isso, né? Algum elemento que faz ele dizia que faz recompor o tempo da imagem. Quando isso acontece, é mágico.
Quando você olha um cadarço desamarrado do menino. Então, o cadarço desamarrado, você olha para ele e aquilo te toca porque você consegue, em algum momento, refazer o tempo daquela imagem, né? Isso é muito especial. De fato, isso é muito especial. Eu acho que tem outras coisas, não é só isso, né? A própria impacto da beleza pictórica mesmo é muito... dos traços, tudo visualmente, né? Isso é forte. A composição de cores, né? Isso é forte. Todo o pessoal da Bauhaus, né? Pegar o Itten, o Kandinsky, esses caras todos estavam pensando como que o contraste entre o azul e o vermelho, o contraste entre tons de vermelho tocam, né? Experiências fantásticas da Bauhaus, que eles pegavam para os alunos e davam paletas de cores e pediam ou cores separadas e pediam para os alunos criarem composição de cores que agradam mais e que agradam menos. Então, essa coisa de você... para uns, o contraste óbvio entre o verde e o vermelho é agressivo, para outros é agradável. Então isso é muito legal perceber nas imagens e como as pessoas se relacionam. Mas para além de tudo isso, as imagens, eu acho que daí o que eu curto do Barthes, as imagens elas suscitam histórias. Elas suscitam você olhar para aquilo e se interessar por o que esse cara está fazendo aqui, por que essa pessoa está com essa roupa, por que essas coisas estão... As pessoas tentam... E no cinema mais ainda, porque como ela está a serviço mesmo de uma história, quando você coloca um elemento, aquele elemento leva as pessoas à pergunta, ainda que não seja uma pergunta exatamente consciente no momento de ver o filme, aparece a pergunta de por que esse elemento está ali. Esse elemento instiga você tentar descobrir o que aquilo está fazendo ali, por que aquela pessoa está naquele lugar, por que eles estão trocando esses olhares, por que aquela pessoa está no escuro. Essas perguntas não são claras, as pessoas não pensam exatamente nelas, mas elas se colocam. E isso é muito bonito, assim, né? Então, isso eu acho que é o que mais me cativa, assim, no mundo da fotografia. Nossa, fui longe, né? Talvez a gente seja mais visual por vários motivos, né? A gente, antes de aprender a se comunicar verbalmente, a gente passou muito tempo enxergando como ser humano antes de criar uma comunicação falada. Então, as imagens nos impactam, porque a gente consome mais imagens do que palavra, no final das contas. Uhum. A gente passa mais tempo calado e a gente vê o tempo inteiro, se você é um ser que enxerga, né? Você vê o tempo inteiro, então aquilo sempre... estímulo visual, né? O estímulo visual para uma pessoa que enxerga, é o tempo inteiro. Né? A não ser que ela esteja dormindo, mas aí ela pode sonhar, que aí talvez isso continue sendo estímulo visual, mas ela tá ali, a arquitetura estimula ela, a paisagem estimula ela, as roupas... Ainda assim, o olho você pode fechar, o ouvido não, né? O ouvido tá sempre lá, difícil, você fecha o ouvido, ainda assim você escuta som. E se você fechar muito, estiver numa sala que não tiver som nenhum, você vai perceber que depois de um tempo você começa a escutar os barulhos internos do corpo, cara. É muito louco. Então, assim, o ouvido você não trava, você não para. O olho você fecha. Você fecha e você fechou, tá tudo escuro, e aí você tá no mundo das imagens da sua cabeça. Sim, então, mas é engraçado porque com essa experiência de fecha o olho e só escute, você cria imagens na sua cabeça. Uhum. E até mesmo para quem não enxerga, cria imagens na cabeça, que é meio difícil pra gente que enxerga entender que a pessoa cria imagens, mas ela cria. Por isso que, por exemplo, nessa audiodescrição que a gente faz, a gente recebeu um fotógrafo cego aqui. E aí ele faz audiodescrição e a gente pegou de outros podcasts também, de educação, que fazem audiodescrição. Porque as pessoas criam imagens. Claro. E a imagem faz parte, e como você falou, você chegou ali, tudo pode te criar um sentimento. Uhum. Ou tudo pode ou vai te criar um sentimento. Uhum. Então, os volumes que estão naquela cena,
seja ao vivo, seja na fotografia, tanto faz. Os volumes que estão ali, os objetos, as formas dos objetos, as cores que foram escolhidas, como está disposto esses objetos vai te causar algum impacto, seja um impacto estético, como, por exemplo, sei lá, punk rock. É feito para te causar choque estético. É para você olhar e realmente tomar um susto com a estética punk. A ideia é essa. A ideia é que ela cause um desconforto porque é para ser agressivo. Então tem uma estética agressiva. Então, as cores foram pensadas para ser agressiva, o estilo, tudo esteticamente é agressivo para causar o sentimento de agressividade. Estou te agredindo visualmente. E essas coisas estimulam para você receber aquela informação visual e até mesmo você pode misturar um pouco de sentimento, né? Você pode olhar algo estético punk rock e lembrar da sua adolescência que você foi muito feliz. E aquilo vai te causar um sentimento de felicidade porque aquilo vai te conversar sentimentalmente com alguma coisa, não só pela imagem, mas sim porque ela remete, né? Eu acho que isso muda muito a percepção das formas e das cores, e, enfim, tudo isso que a gente chama meio de maneira um pouco vaga de composição numa imagem, a percepção sobre isso é um negócio muito complexo, porque varia muito da experiência de cada pessoa e varia muito do momento onde essa pessoa se encontra e varia muito aonde que isso se encontra num filme, ou seja, isso está antes de que imagem e depois de que imagem, porque os códigos no cinema eles são construídos na sobreposição de símbolos, né? Então é você colocando uma imagem aqui, uma imagem acolá, né? Essa coisa do Eisenstein no cinema ou do Kuleshov, essa coisa de você coloca uma imagem aqui, outra imagem aqui e você gera sentido quando você junta esses dois símbolos e faz um terceiro, né? E faz um terceiro símbolo. Então, é nessa sobreposição e uma coisa depois da outra. E eu acho que uma das questões que são fundamentais a gente prestar atenção nisso é que as pessoas vão se colocar perguntas, né? Para mim, essas perguntas que as pessoas se colocam sobre o que isso está fazendo ali naquele lugar, né? As pessoas vão sempre estar curiosas. Por que isso está nesse lugar? E aí isso gera sentido, né? Porque o sentido na fotografia ele não está colado como no texto escrito, que você junta alguns sons e forma uma palavra, né? O sentido na imagem ele não está aí. Tanto que eu evito falar às vezes a gente fala meio genericamente assim, em linguagem fotográfica, porque a fotografia ela não é exatamente uma linguagem no sentido da linguagem escrita. Para mim, tem muito mais uma gramática do que uma linguagem. Porque o sentido ele é conferido por você... e se tiver uma linguagem, ela está muito mais no lugar do ideograma do que da escrita tradicional fonética. Porque é isso, você cria sentidos atribuindo significado. Você poderia, por exemplo, tem fotógrafos incríveis, referências, por exemplo, o Storaro, um grande referência no estudo das cores, né? Tipo, todo mundo cita o Storaro e com propriedade os estudos que ele faz sobre as cores. Mas é uma escola de pensar cor que tem uma certa psicologia das cores. Assim, o vermelho significa alguma coisa, o azul significa alguma coisa, o verde significa alguma coisa específica. Eu já sou da escola que entende que o vermelho tem um impacto. Não é que o vermelho, claro, o nosso sangue é vermelho, a gente atribui o vermelho ao amor. Tem várias ideias que vêm com uma cor. Não tô ignorando esse fato.
Mas, assim, se eu colocar o vermelho numa propaganda do Dia dos Namorados, é um vermelho. Se esse vermelho tiver num filme do Dario Argento, um filme de terror, ele vai ter um outro sentido, esse vermelho, entende? Tipo, ele está num lugar muito diferente e vai ter significados muito diferentes. Se você num filme associa uma certa ideia, por exemplo, tem um texto do Kieslowski, que é um diretor polonês muito, muito legal, ele falando sobre o trabalho dele com o Idziak, que era o fotógrafo que fotografou muitos dos filmes dele. E eles estavam falando, acho que sobre um dos filmes do Decálogo, que é uma série de filmes que ele fez para a TV polonesa. São 10 filmes, 10 curtas que fazem essa série do Decálogo. E ele estava dizendo que um deles, não me lembro mais qual, talvez Não Matarás, tem a ver com os mandamentos, coisa e tal. O Idziak resolveu colocar um filtro verde. Aí ele vai dizer, bom, a princípio você poderia pensar, o verde da esperança, verde, sei lá o quê. Mas ele falou, põe um filme verde naquele contexto que a gente estava filmando aquilo, e para mim aquele verde tem cara de enjoo. E aí o filme inteiro provoca náusea. E aquele verde... Então eu acredito muito na associação de signos com certas coisas que você quer associar. Então, por exemplo, você associa uma cor a um personagem, ou associa uma cor a uma determinada situação do personagem. Você associa uma luz de uma certa temperatura a uma certa situação. E você repete isso uma vez, repete isso, e você acaba por juntar aquela cor a um determinado sentido. E você faz isso propositalmente. Então o vermelho pode adquirir qualquer sentido nesse caso. Basta você associar o vermelho àquele sentido, e no meio do filme aquilo vai ser repetidamente... O Storaro, por exemplo, ele fala... o amarelo na história lá do Bertolucci, lá do Último Imperador. Sempre o amarelo, ele remete a, sei lá, a ideia ele bota o amarelo na infância, tem toda uma discussão dele sobre isso. Mas o que eu vejo, assim, ele realmente cria esse sentido pro amarelo. Mas ele não cria esse sentido porque o amarelo tem esse sentido essencialmente. Ele cria porque sempre que fala daquela história ali, daquele elemento, tem o amarelo lá. Então você vê o amarelo, ele te causa esse sentido. É por atribuição mesmo. É porque você colocou o amarelo colado a um outro signo imagético e no discurso do filme também, que esse amarelo ganha um certo sentido. Então, é isso que está na arquitetura que a gente falava no começo de um filme que acontece, entende? É uma arquitetura de construção de sentido, né? De juntar que signo que eu tenho visual que eu tenho que juntar com que ideia dramatúrgica para eu gerar sentido, né? Basicamente, eu acho que o processo tem muito a ver com isso. Legal. Você falou que nesse último filme, né? Você acabou de fazer um filme e você ganhou o prêmio dele, né? Não, esse filme não foi. Esse filme que eu tô falando, ele não foi lançado. Mas o último que foi lançado, você ganhou um prêmio na Semana BC? Não, eu acho que você deve estar falando do Parabéns. O Parabéns eu ganhei Brasília. Eu ganhei melhor fotografia em Brasília e ganhei em alguns outros festivais. Acho que foi o filme que eu fiz que teve mais prêmio, assim. Mas esse último ainda não foi lançado. Esse último ainda está nas... Esse último você gravou só com coisas Canon. Esse último eu gravei só com Canon. Eu gravei inteiro. Foi a linha inteira da Canon, né? Desde das objetivas, câmera e a monitoração também. Já é o segundo filme que eu gravo, que eu filmo inteiro com Canon, assim. Nesse eu usei a C500 Mark II, a Sumire e as Flex Zoom. E a monitoração foi com o 1830. Foi com o 1830. Agora uma pergunta, por quê? Olha, o que você estava buscando esteticamente que a Canon te entregou nesses projetos? Eu usei Canon muito na vida, assim, né? Tipo, como fotógrafo eu usei bastante a Canon.
Eu era um fotógrafo no tempo da fotografia still, do meu tempo da fotografia parada ali, até 2007, mais ou menos, que eu trabalhava com fotografia ainda 100% quase filme. Eu cheguei a trabalhar com Canon um pouquinho. Eu tinha uma Super 8 da Canon, muito boa, tenho até hoje, que eu fazia algumas experiências de cinema, assim, já na década de 90. Mas a minha fotografia parada, em 35mm, inicialmente eu tinha uma Nikon, depois eu fui para as rangefinders, enfim, tive várias diferentes, e depois, em algum momento, eu abandonei a fotografia em 35mm e fotografava mais em médio formato e grande formato. Então aí a Canon não me atendia muito, porque a Canon não trabalha nessa linha de... Então, que foi o momento mais... onde eu elaborei melhor a minha imagem, assim, a minha fotografia, né? Então, enfim, eu fotografei com Rolei, com Pentax, com Mamiya, enfim, um monte de câmeras diferentes, com Sinar, com Toyo, com um monte de câmeras diferentes, em momentos diferentes. Mas a virada para o digital foi Canon. Então, eu tive todas as 5Ds, né? Então, quando eu entrei no mundo digital, a minha primeira câmera digital, na verdade, não foi uma Canon, foi uma Sony, mas que foi porque eu tinha um kit de Minolta e aí eu tinha todas as lentes da Minolta, e aí a Sony entrou com a baioneta da Minolta, né? Mas eu não me adaptei muito com as primeiras da Sony Alpha. Eu acho que elas não estavam no mesmo nível de tecnologia da Canon. Então, logo, acho que eu tive um ano essa primeira Sony Alpha que lançou, e eu já troquei para Canon. Isso foi ali 2008, 2009, e fui com Canon até o fim. Então, assim, é um lugar bastante familiar, bastante confortável, assim, sabe? Tipo, sabe aquele lugar que você conhece, que você sabe o que esperar. Eu fiz muito teste, eu tenho uma empresa de teste de equipamento de câmera e lentes. Então, são equipamentos que eu testei muito, que eu conheço muito bem a resposta, eu sei como ele se comporta, né? E das lentes, eu pensei a Sumire, eu já tinha feito um trabalho com a Sumire, eu gosto muito do visual dela. Eu gosto por motivos, acho que diferentes do que a maioria das pessoas gostam. Inclusive, eu acho que eu gosto de motivos diferentes do que a própria Canon pensa para a lente, porque ela foi vendida com essa coisa de você usar ela no diafragma mais aberto e ter essa coisa mais... esse efeito, um glow nas altas, de cair um pouco o contraste... mas não é onde eu gosto mais de usar ela. Eu acho que elas funcionam muito, de um jeito que eu gosto muito da qualidade do bokeh, da construção da imagem, na resposta de ter menos aberração cromática. Eu acho que ela é muito mais bonita e bem resolvida nos diafragmas um pouco mais fechados. Então, mas eu conheço isso, eu sei como conseguir o que eu quero dela. Mas o que me surpreendeu muito foi a Flex Zoom. A Flex Zoom eu usei não por nada, eu usei porque foi lançamento da Canon, e aí o pessoal da Canon falou, tem aqui a Flex Zoom, chegou, você quer usar no teu filme? Eu falei, super quero. E aí na pré-produção eu comecei a testar ela. Foi a primeira vez que eu peguei ela na mão, foi para testar e ver, e me apaixonei pela lente. Te juro que eu cogitei seriamente em usar só Flex Zoom no filme inteiro, tão apaixonado que eu fiquei pela lente, assim. Ela é muito bonita, muito bonita. A imagem é muito incrível. Eu estava querendo trabalhar com aquilo que eu já falei, né? De ir dos diafragmas, das distâncias focais bem abertas e ir caminhando para as distâncias focais fechadas. Então, isso dava uma flexibilidade grande de trabalhar com as Flex Zoom. Mas, além disso,
ela tem uma qualidade mesmo do desfoque que eu gostei muito, assim. E ao mesmo tempo eu gosto dessa coisa que ela tem resolução, ela tem um nível baixo de aberração cromática, ela é bem resolvida tecnicamente. Então, quando eu quero colocar uma camada de textura nela, eu filtro, eu coloco a minha filtragem, eu estudo, eu sempre faço um estudo grande na pré-produção de textura, de filtro, né? Então, eu encontrei uma certa composição de filtro que eu queria para determinada cena do filme e para o filme inteiro, né? Eu variei isso, né? Esse filme teve cenas que eu usei filtro clear com vaselina, que é uma técnica usada desde o tempo do Opa. Você acha a quantidade de vaselina que você quer no filtro, no vidro, né? Até encontrar a textura que você quer e a direção que você limpa o filtro, que vai atrapalhar a imagem, né? E vai criar essas texturas. Até usei o Black Promist, enfim. Daí você vai trabalhando com filtragem para encontrar a textura que você quer. Então, eu só não usei 100% o Flex Zoom no filme porque tinha muita cena estabilizada, com gimbal, coisa e tal, e daí as zooms complicam um pouco a vida, né, no set. Só um pouquinho. Porque elas são pesadas, até que ela é pro que ela é, ela é uma lente até não... Quem trabalha com cinema já trabalhou com aquelas 1GE mais antigas, são enormes, né? Então, eu acho, pro padrão de lentes de cinema, a tela é bem compacta. Mas para determinados trabalhos atrapalha um pouco, né? Para trabalho, por exemplo, com gimbal, não é a melhor pedida. Mas eu quase que todos os outros... Eu usei muito mais do que eu imaginava que ia usar. Eu queria saber... Você falou que nasceu no Rio, mas viajou bastante. Falou que morou fora, né? Falou que também fez curso lá fora. Conta um pouquinho disso daí, só para o pessoal entender a sua história de vida e até profissional. Uhum. Eu comecei a trabalhar com fotografia muito cedo, assim. Eu, desde a adolescência, assim, eu gostava muito de fotografia. Meu pai usava muito fotografia no trabalho. Ele era pesquisador, ele se aposentou como pesquisador da Embrapa. E ele fazia difusão de tecnologia, assim. Ele fazia, enfim... E aí ele fotografava muito no trabalho dele. Eu cresci com um aparato fotográfico e de vídeo em casa, assim. E eu me interessava muito, ficava pegando a câmera. E aí ele um dia falou assim, toma uma para você. E me deu uma câmera reflex. Eu devia ter uns 14, 15 anos, assim. E comecei a fotografar muito, assim. Todo o meu dinheiro que eu ganhava, mesada, ia tudo para filme e revelação. Com 16 anos eu ganhei meu primeiro laboratório. Montei um laboratório no banheirinho, nos fundos de casa. Comecei a trabalhar como laboratorista. Tive um trabalho grande. Foi aí que eu comecei a estudar o Ansel Adams, porque eu queria fazer aquelas fine prints, assim. E aí foi um pouco o começo também do trabalho mais profissional, quando eu tinha ali uns 17, 18 anos, mais profissional com fotografia, né? Uhum. Fiz um pouco de tudo, assim, comecei fazendo evento, show. Em algum momento fui mais pro estúdio, fiz publicidade, tive um trabalho com documentário bem extenso, assim, tinha um trabalho sempre com artes visuais de exposição, tive alguns livros, então tive essa trajetória, assim, isso foi durante toda a faculdade, foi nessa pegada, assim, eu fiz faculdade de Ciências Sociais na Universidade Federal do Paraná, mas sempre trabalhando numa área chamada Antropologia Visual. Então, ali na Antropologia Visual, eu comecei a realmente pensar que a minha vida seria mais no caminho do documentarismo e talvez do cinema documental, né? Eu cheguei a fazer um curso de cinema quando eu tinha 16 anos. Eu morava em Piracicaba e eu fiz um curso anual de cinema no Sesc de Piracicaba. Só que eu não levei isso a sério como uma coisa profissional. Era um curso que eu fazia, assim, sei lá, coisa de adolescente, assim, você vai fazer um curso. Mas de alguma maneira acho que isso ecoava, assim, né? Uhum. Tava ali. Eu não me imaginava trabalhando como cineasta nesse momento. Eu me imaginava trabalhando como fotógrafo. E
E quando eu terminei a faculdade, eu ainda fiz uma pós com o Milton Guran em fotografia. Que ele tinha uma pós pela Cândido Mendes, que era muito legal. Formou uma geração de fotógrafos, essa pós-graduação, assim. Mas eu senti ainda vontade de estudar mais a fundo. Na época, recém tinha sido feita a primeira faculdade de fotografia, que era aqui em São Paulo, né, do Senai, mas ainda não era uma realidade para mim. Eu já tinha feito uma graduação. Quando eu fiz a graduação, nem tinha faculdade do Senai. Então, eu resolvi ir para fora, estudar fotografia fora. Então, eu fui para... É uma história longa isso, por que eu fui parar exatamente, mas isso em outro podcast a gente conversa. Mas eu fui parar na República Tcheca. Tinha um fotógrafo que eu gostava muito, que era professor de uma universidade tcheca, que era o Viktor Kolář, que é um documentarista assim, que eu recomendo muito o pessoal ver a obra dele, um trabalho fenomenal. Assim. Ele, naquele momento, no ano que eu estudei com o Kolář, ele estava fazendo 40 anos de carreira de fotógrafo. E ele estava fazendo a tese de livre docência dele, foi um livro sobre esse arquivo dele de 40 anos. Então, foi muito especial eu estar lá nesse momento, porque eu pude acompanhar, ajudar, pensar e ver ele fazendo esse trabalho em cima da obra dele, assim, né? E que é uma obra toda dedicada a uma região industrial da República Tcheca, já na fronteira, perto da fronteira com a Eslováquia, que chama Ostrava, é uma cidade chamada Ostrava, na Morávia. E aí ele fotografou a vida inteira esse lugar, assim, né? Que é o lugar onde ele nasceu. Então tem uma coisa engraçada. A gente falou do Kudelka, que tem esse olhar do exílio. Uhum. E eu olhando para o Kolář, outro fotógrafo tcheco, que tem um olhar 40 anos fotografando no mesmo lugar, né? E tem um ano ou dois, sei lá, num período da vida dele, não sei quantos anos, na verdade, não me lembro, que ele é exilado também. Ele fica exilado no Canadá e ele fotografa o Canadá. Mas é muito legal, porque você olha o Canadá dele e você vê Ostrava. Tipo, você vê a cidade natal dele. Parece que é uma coisa tão forte. E ele fala sobre isso, é muito bonito. Então eu fui procurar ele, só que ele dava aula numa universidade de cinema, que é a FAMU. Então eu fui lá para estudar fotografia parada e acabei numa universidade de cinema. Então, ali eu descobri uma coisa sobre o cinema que me interessava. E foi ali que foi a virada para mim. Assim, o que eu quero fazer é cinema mesmo, assim, sabe? Então, foi em Praga. Aí depois eu ainda fui para Paris e morei mais um tempo em Paris, mais 1 ano e meio. Eu entrei num mestrado em História da Arte, fiz todos os créditos do mestrado, mas ali nesse mestrado eu entendi que não era a minha pegada. Era um mestrado em História da Arte, trabalhando com História da Fotografia, na École des Hautes Études en Sciences Sociales, que é uma escola muito importante de ciências sociais, assim. Foi muito legal, fiz um estágio na SFP, que é a Société Française de Photographie, que é o acervo mais antigo que tem de fotografia no mundo, assim. Onde estão as fotos de todos, do Daguerre, tem todos os processos do século XIX. E eu fiz um estágio muito legal em arqueologia das técnicas. Então, a gente fazia as técnicas do século XIX. Então, foi um momento bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de entender, não é isso que eu quero, não é a vida acadêmica. O que eu quero mesmo é aquilo que eu estava vivendo em Praga, que era esse mundo da escola de cinema e do jeito de pensar a fotografia dentro do cinema. E aí, depois de 1 ano e meio, eu voltei para o Brasil. E ainda retomei os trabalhos que eu tinha com fotografia, que eu ainda já tinha construído, né, relações de trabalho, coisa e tal. Então, eu voltei a isso, mas já fui direcionando o meu trabalho para o cinema. Então, a partir daí, eu tenho desde 2009 que eu conto que eu fiz a mudança. Para total cinema. Toma uma aguinha. Nossa, como que pude esquecer da sociedade? Normal. E, para finalizar, a gente vai fazer uma rinha de filmes que ganharam o Oscar de melhor fotografia.
Se você não conhecer, não tem problema. Você chuta o que você conhece. Que aí, se você não conhece, é realmente o outro. O ganhou por WO. Ganhou por WO. Tá bom, vamos lá. Então, vai ser aleatório, tá? Tá bom. Oppenheimer ou Duna? Oppenheimer. Oppenheimer ou Roma? Roma. Roma ou 1917? Roma. Roma ou La La Land? Roma. Roma ou Gravidade? Roma. Roma ou Regresso? Puxa, olha o Lubeski que me perdoe, mas ainda fico com Roma. Roma ou Birdman? Difícil essa, hein? Acho que Birdman, mas... Ó, pau a pau, mas vamos pro Birdman, vai. Birdman ou A Lista de Schindler? A Lista de Schindler eu acho genial, exceto pelo aquele vermelhinho. Aquilo me incomoda, acho tão brega aquilo, mas enfim, no conjunto da obra eu acho que é a Lista de Schindler. Lista de Schindler ou O Tigre e o Dragão? Ah, Lista de Schindler. Lista de Schindler ou Senhor dos Anéis? Ah, Lista de Schindler. Lista de Schindler ou... cadê? Me perdi. Lista de Schindler ou Titanic? A Lista de Schindler. Titanic não. A Lista de Schindler ou As Aventuras de Pi? A Lista de Schindler. Olha aí, ó. E a Lista de Schindler? Lista de Schindler ou Blade Runner 2049? Blade Runner 2049. E aí o Blade Runner ganhou. Blade Runner. Por que Blade Runner ganha? O que tem de legal de Blade Runner pra gente finalizar? Eu acho que... Não sei se... pensar o que o Blade Runner tem. Eu gosto muito da elaboração da luz no Blade Runner. O trabalho que o Dickens fez, assim, eu acho bastante especial. Tem uma inventividade com o movimento da luz para contar a história, assim. Então, essa luz que sempre se movimenta nos espaços, assim, ela caminha. Eu acho isso muito, muito bonito, muito forte, assim. Tem uma coisa da fotografia de cinema que eu acho especial, assim, que alguns fotógrafos conseguem fazer melhor e outros não tão bem, assim. E para mim é um dos grandes desafios, que é assim, você tem uma coisa do efeito de realidade que o cinema flerta, sobretudo quando o cinema está num registro mais realista, né? Mas quando você consegue, ainda num filme que está dentro desse registro, porque teria uma outra filmografia que não faz sentido falar disso, mas nesses do Oscar faz, né? Ainda você, dentro desse registro de criar o efeito de realidade, você conseguir transcender isso e criar sentido, e criar uma relação estética que está para além da realidade, entendeu? Isso é um desafio, assim, não é fácil. Acho que alguns fotógrafos conseguem fazer isso muito bem. O Dickens, nesse filme especial, fez isso de uma maneira muito potente, assim, eu acho. Você criar uma estética visual fantasiosa que não te agrida. E tem uma elaboração daquilo que a gente já falou sobre o sentido das cores, que eu acho muito especial nesse filme, assim. Então, algumas cores, por exemplo, tem essa coisa com o laranjado, com esses tons de terra, com esses tons que tem a ver com uma coisa da memória, uma coisa de um passado, uma coisa de um lugar que foi degradado. Tem carrega um sentido, essas cores que puxam pro laranja, pro tom de terra. E tem uma coisa oposta a isso, que é esse azul quase ciano com magenta, que são cores muito artificiais e que carregam por esse mundo da tecnologia, essas imagens holográficas que se manifestam assim nessas inteligências artificiais. Eu acho muito bem construído isso, sabe? É muito bonito.
E realmente a última pergunta indica uns 3 filmes brasileiros que tem uma fotografia que você acha interessante para as pessoas assistirem. 3 só? Pode indicar mais, mas assim, pelo menos, olha, você que não assiste nada brasileiro, eu vou te dar aqui, ó, esses filmes aqui, assiste, que assim, em questão, é uma aula essas fotografias feitas nesses filmes. Acho que tem 2... Ou não precisa nem ser uma aula, pode ser porque eu adoro e nem sei porque eu adoro. Tem 2 filmes eu acho que nessa lista dos 3 eu vou botar 2 do Walter Carvalho, olha só. Tô falando isso porque me veio à cabeça esses filmes agora, assim, e coincidentemente são do Walter Carvalho. Um deles é o Terra Estrangeira. Eu acho muito bonito, assim, a construção, essa paisagem de Portugal. Para mim, me toca muito, talvez por também ter vivido esse lugar um pouco assim fora do Brasil, meio do imigrante ali, e as questões do filme me tocam, mas a fotografia ela é muito, muito sensível ao interpretar esse mundo. Acho muito forte, assim. Tem essa cena do navio, assim, deles na praia, assim, um impacto visual, assim, muito potente esse filme, Terra Estrangeira. Filme muito forte. E o outro é também um filme fotografado pelo Walter Carvalho, que é o Lavoura Arcaica. Esse, sim, eu acho uma aula de cinematografia, assim, um filme... Tem isso que eu falava do Dickens, de uma coisa inventiva com a luz também se movimenta. Tem uma cena desse filme que eu acho muito especial, que ele cria uma elipse temporal. Elipse é uma passagem de tempo, né? Então, normalmente você cria elipses no cinema com um corte. Você corta de uma cena para outra e você cria uma elipse. Né? Uma acontece num tempo, a outra, os personagens estão com outra roupa, estão em outro lugar, e você entende que houve uma elipse espacial, uma elipse temporal, houve uma passagem de tempo, e você entende isso, né? Vamos viajar e já estamos E já estamos lá. Você não tem toda viagem em continuidade, né? Teve uma elipse. Mas ele cria elipse com luz. Isso é muito bonito, assim. Um plano fixo que não tem corte, e aí a luz só entra pela janela, as pessoas... As mulheres tiram a mesa e aí a luz entra e ela desenha diferente o ambiente, como se o sol entrasse pela janela, e aí elas vão e colocam a mesa de novo. Então, a passagem de tempo acontece sem corte. Quem cria a elipse é a luz. Elas tiram o almoço e colocam o jantar. E aí ele constrói com a luz. Isso é muito forte, muito bonito, assim. Eu sempre mostro essa cena em aula. Tem uma construção muito forte sobre a sala de jantar. Foi uma referência muito forte para o filme que eu fiz agora, que tinha uma cena também forte de sala de jantar, que é essa luz que vem de cima, assim, e desenha, e o resto em volta é tudo escuro, sabe? Tem essa coisa da dramaticidade forte que mora na sombra, assim, sabe? O que não é visto é muito importante no filme. O não dito é tão importante que o não visto também entendeu? E tem uma cena que também é muito bonita, que para mim é uma grande referência, assim, que o personagem tá... A única luz que ilumina é uma lâmpada que ela é pendente. E ela tá numa panelinha, assim, a gente chama de panela, um refletorzinho desses bem de casa, assim mesmo. E o personagem, eles começam a discutir, os irmãos, assim, e no auge da discussão, um bate nessa luz, e a luz fica caminhando no espaço, e aí no meio da discussão, a luz ilumina eles e joga eles para a sombra, conforme essa lâmpada dança, assim, sabe? Sim. E isso cria o clima da cena. Eu acho isso tão forte, tão simples, é uma lâmpada. E tão potente para contar essa história, assim, né? E agora um filme passional. Um filme passional? Isso, que você gosta e não tem motivo professoral de gostar. É só porque... não, mas esse não é... Não, é professoral? Não sei se é professoral. Eu acho que porque assim... Me toca muito, talvez eu tente explicar por que eu goste, mas eu não sei se é. Mas é que às vezes a gente indica coisa que a gente sabe que é uma aula. Mas, assim, o Lavoura Arcaica não, o Terra Estrangeira é isso, assim, acho que é porque me arrebata muito, assim, né?
Mas vamos É pensar tipo no gostar outro. daquela banda que você sabe que é ruim, Ah, sabe? Mas você gosta, você sabe que é ruim ela. Sabe que não tem motivos pra você gostar, mas você gosta. Um deixa filme brasileiro que você gosta, assim, te toca de um jeito que não tem. Não tem os porquês. eu acho que O Padre e a Moça. O Padre e a Moça. Eu acho que esse filme, fotografia do Deep Luft, eu acho. Eu tô pensando nisso agora, assim, pela pergunta, assim, mas é um filme que me toca de um jeito muito especial. É um filme que tem uma simplicidade, ao mesmo tempo não é uma luz realista, assim, exatamente. Um cinema que está num lugar diferente desse, assim. Você tem as internas que são iluminadas de um jeito meio absurdo. E eu acho que talvez esse seja um que me toca de um jeito meio inexplicável, assim. Esse filme é um filme forte, assim. Acho que é O Padre e a Moça. Vejam esse filme, é um filme forte. É isso, gente. Se quiser conhecer mais, é só entrar onde? Sobre você. Ah, sobre mim. Tem o site da NITS, que é a minha empresa. Ali tem uma biografia. Tem o meu Instagram, o meu Vimeo. Meu Vimeo tem um portfólio, tá meio desatualizado, mas tem lá no Vimeo. Qual que é o seu arroba? Do Instagram Ah, é João Castelo Branco. João Castelo Branco. João Lá vai Castelo ter Branco. os E lá tem os links. Vai no Instagram que lá chega em qualquer lugar. e o site da NITS, ou o Instagram da NITS, NITS Lab. Qual que é o arroba, certinho? @NITS Lab. Legal. E aí lá você vai ver a empresa que trabalha com imagem, estudos e afins. A gente diz que o nosso negócio é o gerenciamento de cor. Sim. Então a gente trabalha com isso em vários níveis, assim, né? A gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia, com pesquisa, que é mais a minha parte, consultorias. Aí a gente tem um braço de pós-produção, que é uma finalizadora mesmo, uma casa de pós, que tem toda a estrutura de cor, equipe de VFX, e, enfim, toda a parte de finalização, deliveries. E a gente tem o terceiro braço é a parte de IT, que a gente tem toda a estrutura para atender nos sets. A gente está com um setup bem preparado e bem para qualquer tipo de produção, mas tem o nosso carrinho, que é o nosso carro-chefe hoje, ele está bem preparado para produção virtual, assim, para integração de painel de LED, fazer gerenciamento de cor de muitas fontes e muitas coisas diferentes para ajudar nesse processo de integração entre a imagem virtual e a imagem real. É isso, a NITS Lab. É isso, gente. Quer saber mais? Entre lá no arroba tanto do João quanto da empresa, tá? Para você saber mais informações. Entre no arroba da Canon, CanonBR, para você acompanhar todos os conteúdos que a Canon faz. Se você quiser saber mais sobre o Canon College, entre também lá no arroba da CanonBR. A gente sempre coloca lá conteúdo para vocês. Se você quiser aprender mais sobre fotografia e vídeo, tem os nossos cursos. É só entrar lá na loja.canon.com e procurar os cursos de fotografia e vídeo que a gente tem. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço. E até a próxima.